A paz do Senhor para o seu coração. Que alegria imensa é poder encontrar você aqui, mais uma vez, nesta jornada de fé, reflexão e busca pela presença do nosso Deus. Não importa onde você esteja agora, se no trabalho, em casa, em meio ao trânsito ou enfrentando dias difíceis, saiba que o Senhor te viu, te chamou e te trouxe até aqui para falar contigo de maneira profunda e sobrenatural. Deus tem algo para te dizer, e quando Ele fala, tudo muda. Hoje quero te conduzir a uma cena bíblica impactante, uma passagem que atravessou séculos e permanece como um sinal do cuidado e também da justiça do nosso Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 5, vemos um rei chamado Belsazar, herdeiro de Nabucodonosor, promovendo um banquete de arrogância e profanação. Ele usou os utensílios sagrados do templo de Deus para brindar com os seus nobres, louvando deuses de ouro e prata, como se o verdadeiro Deus de Israel não estivesse olhando. Mas Deus estava vendo, e no meio daquela noite de festa, enquanto a música tocava e o vinho jorrava, uma mão apareceu e começou a escrever na parede do palácio palavras misteriosas: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Uma sentença direta do céu, um recado divino para um rei e uma nação que haviam desafiado os limites da misericórdia divina. Amado, essa história não ficou no passado. Vivemos tempos semelhantes. Os reinos deste mundo levantam-se, os poderosos desafiam o nome do Senhor, as nações zombam dos princípios eternos e muitos corações se afastam, entregues a banquetes de vaidade, orgulho e idolatria. Mas a mão de Deus nunca deixou de escrever. Ele continua a marcar a história, a pesar corações, a contar os dias e a estabelecer juízos. E sabe o que é mais tremendo? Mesmo em meio a tudo isso, Deus preserva os seus. Ele levanta homens e mulheres com o espírito de Daniel, íntegros, firmes e preparados para interpretar os sinais dos tempos. E hoje, meu irmão, minha irmã, Ele te convida a ser essa pessoa, a não se intimidar diante dos Belsazares desta geração, a não se contaminar com os banquetes da vaidade e a manter viva a chama da santidade e da fidelidade. Por isso, não tema o cenário ao redor. Se as coisas parecem fora de controle, se as notícias assustam, se o mal parece prevalecer, lembre-se, há uma mão invisível que governa sobre tudo. O Deus que escreveu na parede daquela sala de banquete continua escrevendo sentenças e histórias novas para os que nele confiam. Se prepare, pois hoje vamos orar. Vamos clamar pela tua casa, pela tua cidade, pela tua nação e, acima de tudo, vamos pedir a Deus que pese o nosso coração, que nos sonde e que nos mantenha firmes, pois breve Ele voltará e ai daqueles que encontrarem a sentença escrita sem estarem preparados. Agora, se essa mensagem já tocou no teu coração, comente aqui abaixo, eu confio na mão de Deus, e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra. Imagine aquele cenário, um palácio reluzente, mesas fartas, taças de ouro reluzindo sob as tochas acesas e um rei embriagado pela própria arrogância. Era como se nada pudesse tocá-los, como se o trono fosse eterno, como se Deus tivesse sido esquecido para sempre. Mas bastou um instante, bastou a aparição de uma mão escrevendo na parede para que todo o orgulho ruísse, para que o semblante do rei empalidecesse e o coração dos poderosos se enchesse de temor. Assim também tem sido nos nossos dias. O mundo celebra, ignora os princípios eternos, troca o sagrado pelo profano, desdenha da palavra de Deus. As nações se reúnem para decidir o futuro da humanidade, sem sequer considerar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E enquanto muitos vivem como se nada fosse acontecer, os sinais se multiplicam diante dos nossos olhos. Guerras, terremotos, pandemias, rebeliões, inversão de valores, famílias destruídas, crianças sendo alvo de ideologias contrárias à criação divina.
Tudo isso são como palavras escritas na parede deste século. Muitos olham e não entendem, outros fingem não ver, mas há os que, como Daniel, discernem os tempos e reconhecem a voz do Altíssimo. E a pergunta que paira hoje sobre nós é: como temos vivido? Será que temos discernido a escrita de Deus nas circunstâncias? Ou temos participado dos banquetes do mundo, anestesiados pela distração, pelos prazeres passageiros, pelos excessos e pelas vaidades? Porque o mesmo Deus que pesou Beltsazar na balança e encontrou-o em falta, pesa hoje os nossos corações. Mas há esperança. A mesma mão que escreveu juízo naquela parede também escreve promessas para os seus. A mão que anunciou o fim de um reinado profano é a mesma que estende misericórdia aos humildes, aos que reconhecem suas falhas e decidem viver em santidade. Por isso, este é o tempo de escolher, de abandonar os banquetes da superficialidade e buscar o alimento verdadeiro que vem do céu, de largar as taças de arrogância e beber da água viva que sacia para a vida eterna. O Espírito Santo está chamando o seu povo ao arrependimento, chamando a igreja para despertar. Porque breve virá o Rei dos Reis, e não haverá trono que resista à sua glória. Os impérios humanos cairão, as coroas dos homens se desfifarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Você não foi chamado para se acomodar. Você foi chamado para ser uma voz, para anunciar que há juízo, mas também há salvação. Que há sentença, mas também há graça para quem se volta a Cristo. Se essa palavra está falando contigo, escreva aqui nos comentários: eu quero discernir os tempos. Compartilhe com alguém que precisa acordar para a realidade espiritual. E não se esqueça, curta este vídeo, porque isso ajuda a mensagem a alcançar outras vidas. Chegamos a um ponto decisivo nesta mensagem. E sabe o que o Espírito de Deus me faz sentir neste momento? Que há muitas vidas ouvindo esta palavra que, assim como Beltsazar, têm ignorado os sinais. Pessoas que têm visto a mão de Deus escrevendo sentenças no cenário mundial, nas suas cidades, dentro das suas casas e até nos seus próprios corações, mas têm deixado para depois a decisão mais importante, a de se render por completo ao Senhor. Hoje, mais do que te motivar com palavras, eu quero te convocar a um posicionamento. Porque de que adianta ouvir sobre as mãos que escrevem, sobre os sinais que se multiplicam, sobre os tronos que cairão, se o nosso coração continua preso às vaidades deste mundo? Se continuamos a negociar a nossa fé por pequenos prazeres, por migalhas de reconhecimento ou por momentos passageiros que não preenchem a alma? Amado, entenda, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele continua escrevendo nas paredes desta geração. A diferença é que agora Ele escreve também nos corações dos que o buscam de verdade. E quando o coração é marcado pelo dedo de Deus, nunca mais é o mesmo. Esta oração que vamos fazer em instantes não é apenas mais um clamor. É um convite para que a mão de Deus toque a sua vida, para que Ele pese o seu coração, para que revele as áreas que precisam ser transformadas, para que derrame graça sobre o que está caído e desperte o que está adormecido. Porque não adianta temer o juízo se não buscarmos a misericórdia. Não adianta reconhecer os sinais se não tomarmos uma decisão de caminhar na direção certa. Os reis passam, os impérios desabam, mas os que permanecem em Deus são guardados pela eternidade. Eu te digo, há coisas acontecendo agora no mundo espiritual. Há sentenças sendo proferidas, há tronos sendo abalados, há decisões sendo tomadas no céu. E você não pode ficar de fora disso. Este é o tempo de alinhar o coração com o reino, tempo de separar-se do banquete do mundo e sentar-se à mesa do Cordeiro. Por isso, prepare-se. Quando começarmos a orar, eu quero que você se coloque verdadeiramente diante de Deus.
que feche os olhos se possível, que se desligue de tudo ao redor e permita que o Espírito Santo sonde a sua alma. Se houver algo que precise ser confessado, confesse. Se houver uma decisão que precisa ser tomada, tome, porque Deus está aqui, agora, escrevendo novas histórias para aqueles que desejam. E se você está pronto para viver isso, declare aqui nos comentários: eu quero ser marcado pela mão de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta oportunidade e deixe seu like, para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua soberania e majestade, eu me coloco agora em oração, juntamente com este irmão e esta irmã que estão comigo, clamando ao Senhor por misericórdia, direção e livramento. Tu és o Deus que governa sobre tudo e todos. Tu és aquele que escreve nas paredes da história, que pesa corações, que estabelece e remove reinos. E hoje, Senhor, viemos reconhecer a Tua grandeza. Pai, assim como naquela noite em Babilônia, quando o rei Belsazar pensava estar seguro em sua arrogância e a Tua mão apareceu escrevendo sentença de juízo, reconhecemos que os nossos dias também estão marcados pelos Teus sinais. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia de nossas famílias e de cada vida que, distraída, tem se afastado dos Teus caminhos. Pai amado, pesa agora o nosso coração na balança da Tua justiça. Se houver orgulho, lança por terra. Se houver pecado escondido, revela. Se houver vaidade, soberba ou idolatria disfarçada em nossos gestos, pensamentos ou atitudes, purifica-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos visite agora, sondando cada canto da nossa alma, arrancando as máscaras, destruindo as fortalezas e libertando-nos de tudo o que não Te agrada. Deus, visita esta casa agora. Toca nesta vida que está orando comigo. Onde houver tristeza, traz alegria. Onde houver medo, lança fora. Onde houver inquietação, traz paz. Que o Teu poder envolva este ambiente, que o Teu mover alcance os corações. E que toda seta do inimigo, todo laço de engano, toda corrente espiritual seja quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, clamamos pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas famílias deste país. Levanta, ó Deus, um povo forte, um exército de homens e mulheres com espírito de Daniel, pessoas que não se dobram, que não se vendem, que reconhecem os Teus sinais e se posicionam por Ti, mesmo em meio a um mundo corrompido. Escreve sobre o nosso coração, Senhor, não uma sentença de condenação, mas palavras de vida, de renovo, de libertação. Marca esta pessoa com o Teu dedo, sela esta casa com a Tua presença e cobre com Teu sangue todas as portas e janelas espirituais, para que o inimigo não encontre brechas. Que esta oração suba ao Teu trono como incenso agradável e que vidas sejam despertadas agora, que corações sejam quebrantados, que alianças sejam restauradas e que a Tua igreja se levante como luz no meio das trevas. Senhor, que não passemos pelos sinais deste tempo como se nada estivesse acontecendo. Que discernamos a Tua mão escrevendo sobre os dias atuais e que nos posicionemos com fé, santidade e ousadia. Cobre-nos, livra-nos, renova-nos e prepara-nos para o grande dia do encontro contigo. Eu declaro, em nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa que ora comigo, bênção, livramento, renovo espiritual e salvação. Que toda enfermidade, todo vício, toda prisão espiritual,
todo desânimo e toda palavra contrária sejam quebrados agora, pelo poder do sangue de Jesus. Assim oramos e entregamos tudo em tuas mãos, confiantes de que o Senhor governa sobre todas as coisas, ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, não saia sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para receber todas as orações e mensagens que preparamos para abençoar a sua vida. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. E aproveite para ouvir a nossa programação na Rádio 3 Américas, com louvores e mensagens edificantes 24 horas por dia. Você pode acessar pelo aplicativo Rádiosnet ou pedir: Alexa, tocar Rádio 3 Américas. O link está disponível na descrição deste vídeo, logo aqui embaixo. Que Deus te abençoe, te fortaleça e lembre-se, o Senhor ainda escreve novas histórias para os que confiam nele.